Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos, no primeiro instante a nossa prece de abertura, porque sem ela, não dá para ir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Para começar o vídeo de hoje, é necessário que eu leia rapidamente um minúsculo texto e que você vai se surpreender com certeza, achando que caiu no canal errado. Mas não é não. Ele é muito importante para o vídeo e o desenvolvimento do nosso raciocínio no dia de hoje. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, naquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Sim, larvas no esterco. Olha o peso desse texto, a crueza desse texto, que pertence ao livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo, uma das obras-primas da literatura do Brasil. É um dos retratos mais crus, mais verdadeiros, não cruéis, mas reais da população brasileira daquele período. Muito próximo ao livro As Religiões do Rio, que eu estou sempre citando, de João do Rio, que traz também um estudo mais jornalístico do que acontecia nessas periferias das cidades e o que era feito no sentido de magia africana naquele tempo, que era comum. Para isso nós temos que voltar à máquina do tempo, o tempo de Aloysio Azevedo, e entender por que o cortiço é tão importante. Nós sabemos que em 1888, a Redentora, como é chamada, a princesa Isabel, naturalmente forçado pelo governo inglês, que queria que não houvesse concorrência aos seus tecidos, a Redentora assinou, nós sabemos, não foi só por piedade e humanidade, a Redentora assinou a Lei Áurea, a lei que libertava todos os escravizados no Brasil em 1888. Mas o que aconteceu na prática? Que João do Rio nos conta, que Aloysio Azevedo nos conta em Cortiço. Aconteceu que foram abertas as casas, as cidades, as fazendas, enfim, e jogada essa população imensa de escravizados no Brasil para fora, sem nenhum tipo de apoio financeiro, sem nenhum tipo de terra onde pudesse morar, para subsistir. Subsistência, nós não estamos falando em luxo, eu estou falando subsistência, comer, dormir, as coisas mais básicas da vida. Essas pessoas foram jogadas para a rua, sem eira nem beira, sem saber para onde ir. O que aconteceu? Eles foram, como não poderiam ocupar o centro das cidades, eles tiveram que ocupar as periferias, as bordas da cidade. E começou aí o princípio, o germe das primeiras favelas do Brasil. E também as famosas regiões metropolitanas das cidades, que crescem à borda da capital. Mas, na verdade, quando começam sem nada, começam sem recursos e vão crescendo à medida do que é possível. Essas populações foram atiradas para a borda. Ah, tá, ok. O que isso tem a ver com Umbanda? Calma que nós vamos chegar aí. Inclusive em toda a magia macumba também. Nós vamos explicar através desses dois textos, desses dois livros importantes. Essas populações foram atiradas à marginalidade. Sim, a marginalidade, porque tinha que subsistir. Então, muitas vezes tinham que roubar, muitas vezes, como o próprio Zé Pilintra, né, as histórias de Zé Pilintra, que era um rufião, um cafetão, ele vivia do jogo de ronda, ele vivia do próprio, vamos dizer assim,
uso das mulheres dos quais ele protegia, ele era um cafetão. E muitas vezes esqueceram a beleza da Mãe África, com a sua grandeza dos trabalhos de religião que trazia, o conhecimento do universo que a africanidade nos trouxe, a própria magia europeia, porque muitos eles aprenderam dentro das fazendas, um contato com o branco, as pequenas magias, aquelas simpatias, o início de simpatia católica que tanto nós conhecemos, ou mesmo com contato com os indígenas, que geralmente cercavam ali em torno, havia ali seus aldeamentos, onde eles entravam em contato e aprendiam, por exemplo, o uso das ervas brasileiras, das ervas dessa região que eles não conheciam, porque eles vieram da África. Eles não conheciam o Brasil com outras vegetações, e foi o indígena que trouxe ao africano esse conhecimento das ervas locais, que eles puderam fazer, inclusive, correlações com as ervas que eles tinham na África. Então essas populações foram atiradas. Por isso que é tão importante ler a Luiz Azevedo, que compara essas populações pobres a larvas no esterco, dentro das suas, se multiplicando em torno dessas regiões abandonadas, pobres e realmente decadentes, que onde foram atiradas. E o que acontece com a população degradada? Violência, criminalidade. As pessoas começam a perder o seu conhecimento melhor, como eu mesmo citei há pouco, o conhecimento africano, da magia africana. E os próprios orixás, cultuados por essas pessoas, chegando aqui ao Brasil, perderam o seu aspecto positivo. Ogum na África, por exemplo, é o orixá da agricultura. É ele que modela as ferramentas de agricultura lá na África. A enxada, as ferramentas para sulcar a terra, para ali plantar. Tudo isso foi esquecido. Ogum, vindo para o Brasil, ele se tornou um orixá guerreiro, um orixá defensor, um orixá de demanda, de briga, de luta e de justiça para essas populações que não tinham mais nada. O próprio orixá Exu, quando eu falo orixá Exu, para não confundir com o nosso Exu de Umbanda, o orixá Exu, quando chegou no Brasil, o orixá Exu é o orixá na África da fertilidade da terra. Lá ele era o símbolo da masculinidade, da força masculina da terra, da reprodução dos animais, das vegetações, da agricultura, enfim, ele cultuado para isso. Aqui ele passou a ter os seus trabalhos nas encruzilhadas, especialmente aonde passava o senhorzinho, a sinhazinha, o capitão de mato que passavam por ali, que simplesmente transformava a vida do africano num inferno no Brasil, podemos dizer assim. Ali ele colocava os trabalhos onde Exu, orixá, aquele que abre e fecha os caminhos, era chamado para fechar os caminhos dessas criaturas, para que perdessem a força, para que não os maltratassem e não fossem tão cruéis quanto eram com essas pessoas. Quando eu falo em magia negativa, essas populações pobres da periferia das cidades, que foram recém-libertos da escravidão, passaram a fazer o quê? Magia negativa. Para quê? Para corrigir as injustiças, para corrigir os erros. Então começaram todos aqueles elementos da magia, tão bem conhecidos por nós, começaram a ser usados para justamente praticar a justiça. Sim, a justiça social, que eles não tinham. Para que acalmasse o patrão que fazia o africanizado ou o pobre, porque não é só o africano, quem foi atirado para as periferias são os pobres, brancos, enfim, de qualquer outra procedência, mulatos, crioulos, como queiram chamar, foram atirados para essas periferias também, junto. E eles procuravam os feiticeiros, procuravam os médiums, procuravam a mediunidade para quê? Para o mal. Mal por quê? Porque eles queriam justiça. Eles queriam, às vezes, arrebentar com a vida de alguém que estava simplesmente destruindo a vida de sua família, abusando das pessoas de sua família, enfim. A miséria que torna uma pessoa criminosa. E que nós sabemos que, muitas vezes, atrás de um criminoso está ali uma pessoa
profundamente injustiçada. E nós sabemos que essas populações estavam voltadas exclusivamente à magia negativa. Quanto melhor o dirigente, quanto melhor o médium, quanto melhor o pai de santo, o nome que queiram chamar, desses feiticeiros, para o mal, tendo uma mão voltada para o mal, para a eficácia desse mal, melhor ele era considerado e procurado pelas pessoas. Olhem que horror o que foi. Eu não sei, sinceramente, no Brasil, se continuasse nesse ritmo as coisas, o que teria se tornado. Com certeza eu não estaria falando assim como estou falando com vocês agora. Talvez a coisa fosse muito diferente. Mas quis a espiritualidade superior, que não dorme, que não fica tricotando enquanto o mundo pega fogo. Eles estavam observando e começaram a trabalhar para mudar esse quadro. O que eles começaram a fazer? Começou a reencarnar médiuns especiais, médiuns que tinham o poder de cura, as nossas benzedeiras. Não falamos de Calundu há um tempo? Pois é, era uma ciência africana, magia africana voltada para a cura, para ajudar as pessoas. Esses médiuns eram procurados para benzer, para ajudar as pessoas que tanto necessitavam, porque não é só para o mal, não. Também a magia, a mediunidade deveria ser usada só para o bem. Mas como vimos, infelizmente, essa era a situação real do Brasil naquele momento. Bem, esses médiuns ajudavam as pessoas através do Calundu, mas aí veio a cabula. A cabula se desenvolveu justamente nessas periferias que nós citamos, que é para corrigir a falta de justiça, para corrigir aqueles que não tinham piedade, eram desumanos com essas populações. Ali começou a cabula a crescer e a macumba. A macumba deriva da cabula, é filha dileta, é filha direta da cabula. Começou a se formar essa macumba, que já, segundo os estudiosos, ela desapareceu. Ela se tornou quimbanda, segundo os estudiosos. Se tornou quimbanda, que é o culto aos Exus. Essa magia toda começou a, aos poucos, mudar. Começaram a reencarnar médiuns, como eu estava citando. Médiuns especiais, médiuns que vinham com o dom de curar. E que eram muito próximos também à Igreja Católica. Cultuavam santos. Não só por causa que nós sabemos, a história é aquela, que não podia cultuar o orixá, tinham que fazer o sincretismo para poder cultuar os orixás sob a forma de santos católicos. Não, essas pessoas também cultuavam santos católicos. Não é só orixá, santo católico. Era invocado nas orações, Santa Bárbara me ajude. Não era Yansan, é Santa Bárbara. Começou a haver essa mistura de culturas que a espiritualidade tanto queria nesse país. Aí, diante desse quadro drástico, dramático que estava havendo, em 1908, para o desespero de muitos, aí muitas pessoas dizem assim para mim, se tu começar a falar de Zélio, eu mudo de canal. Não é para mudar de canal, faz parte da história da Umbanda, nós temos que conhecer as coisas, nós temos que entender esse raciocínio. Aí, em 1908, aconteceu o famoso incidente de Niterói. O espiritismo, kardecismo, que tanto estuda e tão bem, vejam bem, os fenômenos mediúnicos, porque se não houvesse o espiritismo, nós estaríamos não falando de umbral, nós não saberíamos para onde nós vamos quando morremos, não falaríamos de espírito, por exemplo, a forma do espírito, que o perispírito toma as formas que quiser, nós não falaríamos uma série de coisas que o espiritismo explica e que faz parte já da cultura umbandista, nós não estaríamos explicando, nós não entenderíamos, mas faz parte do espiritismo explicar. Então, esse fervilhar de cultura já estava acontecendo. E foi no episódio de 1908, 15 de novembro de 1908, que um médium, com 16 anos na época, chamado Zélio Fernandino de Moraes, na Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro, se manifestou o caboclo das 7 encruzilhadas, que veio e disse:
A partir desse momento, nós fundaremos uma nova religião, onde todos serão bem-vindos, pretos, indígenas, brancos, seja quem for, se manifestar. Todas as vozes serão ouvidas e todos serão considerados dentro desse novo culto. Começou a haver, vocês observem, um pé no freio, é como eu chamo, um pé no freio da espiritualidade, para que essa macumba, essa injustiça, esse baixo astral, essa baixa magia, esse baixo espiritismo, como chama Leal de Souza, não desgringolasse, como a gente diz, ou degringolasse, perdão, no que poderia se tornar o Brasil hoje, que seria o grande centro da magia negativa do mundo, se continuasse desse jeito, com a presença cada vez mais de quiumbas, de espíritos sem luz, se manifestando nesse país. Esse país seria o quê? Seria o puxadinho do umbral? Seria o puxadinho do umbral. Mas não foi isso que a espiritualidade quis. E a Umbanda o que fez? A Umbanda juntou todas as etnias numa só. Todos que eram inimigos até aquele momento. Juntou o branco, juntou o preto, juntou o indígena e juntou qualquer um que viesse que seria bem-vindo a sentar e conversar. O Brasil, com certeza, hoje em dia, não seria o mesmo se não fosse a Umbanda. O Brasil não seria o mesmo se as pessoas não conhecessem a beleza de um terreiro de Umbanda. As pessoas seriam muito diferentes se não fosse um dia sentar na frente de um preto velho, receber a sua orientação, o seu aconselhamento, ou de um caboclo. E atualmente, estes espíritos que foram marginalizados, que se atiraram à magia negativa nesses períodos, muitas vezes, se manifestam hoje como Exus. Já são espíritos esclarecidos, têm um conhecimento profundo de magia, mas já querem mudar a forma de trabalho. Já trabalham para o bem, já trabalham corrigindo os erros e já se tornaram realmente merecedores de serem chamados Exus Guardiões. Vejam a grandeza que a Umbanda fez, mudando completamente aos poucos a visão de Aloysio Azevedo e do próprio João do Rio. Aí você diz, mas continua, a favela está lá. E uma grande maioria pensando o contrário, tentando mudar isso, aconselhando, havendo, às vezes falta tudo, às vezes falta um centro de saúde, uma UPA, às vezes falta tudo naquela região. Mas ali tem um terreiro de Umbanda trabalhando. Ali vai ter um preto velho ajudando, um caboclo para mudar as famílias, para tirar os filhos e as filhas da criminalidade, ajudando aos poucos, para que aquela família inteira não mergulhe na escuridão, para que ela conheça a luz. A Umbanda fez isso. A Umbanda faz isso. E os governos, e eu falo governo no sentido mais amplo, deveriam reconhecer o trabalho da Umbanda. Porque a Umbanda está pacificando, unificando, harmonizando aquilo que muitas vezes não querem ou não se interessam em fazer. Como falou Aloysio Azevedo, de uma forma tão rude, mas verdadeira, como larvas no esterco. Se nós somos larvas, todos nós que moramos ou nascemos na periferia, estamos nos transformando em borboletas, graças à Umbanda, que mudou esse mundo e está mudando o Brasil. E eu acredito que o Brasil é só o início, porque a espiritualidade superior não dorme, ela prossegue. Na próxima oportunidade eu quero começar a falar de Leal de Souza. Eu quero passar para as obras de Leal de Souza, que é após a vinda de Zélio, após a construção dessa Umbanda, dessa unificação que aconteceu, com a batuta, com vamos dizer, o direcionamento de Zélio. Sempre alertando vocês, Zélio não criou a roda, Zélio não criou a mediunidade, Zélio não foi o primeiro médium do mundo, Zélio não incorporou o primeiro preto velho, o primeiro caboclo do Brasil, muito pelo contrário. Já havia, já estava acontecendo, mas Zélio foi aquele que organizou isso tudo numa nova religião, com uma nova proposta, com um pé no freio
dessa macumba, dessa feitura de magia negativa que estava acontecendo para transformar o Brasil no coração do mundo, na pátria do Evangelho. E quando eu falo Evangelho, eu não falo só o Evangelho do Cristo, porque você pode até nem ser cristão, nem se considerar cristão. Evangelho aqui, na minha linguagem, significa amor a Deus. Mas não num Deus que cria muros, nesse Deus nos quais eu acredito, sem muros, sem cores, sem procedências, sem nações, um Deus único para a humanidade inteira. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Semana que vem nós pretendemos trazer coisas maravilhosas, mas antes nós vamos para o nosso querido Minuto Mandinga, onde nós falaremos de ervas, o principal axé da nossa querida Umbanda. Então, gente, até semana que vem, porque vem assunto bom para todo mundo. Até lá!